Olá, dando sequência aos nossos trabalhos de literatura, né, vínhamos falando sobre o pré-modernismo, né, esse movimento literário, né, que não chegou necessariamente a ser um movimento literário, mas aglutinou, de certa forma, escritores, né, em torno de um mesmo pensamento, que era abordar as questões agora do Brasil, né, falar sobre as questões sociais, né, aqui do Brasil. Tanto que essa alcunha, né, ela foi dada já na década de 60, né, quando houve a necessidade, né, de uma organização dessa linha, né, literária brasileira. Portanto, né, os críticos literários, né, incluíram esse período, né, entre 1920 a 1922, né, com obras, né, já, de certa forma, alardeavam o iniciar do modernismo aqui no Brasil. Portanto, conhecidas essas obras, então, como pré-modernistas. Então, a gente vai abordar um pouco das questões, né, e para que vocês possam acompanhar, separei um slide aqui para vocês. Bom, essas atividades, elas limitaram-se ao conhecimento, né, de autores pré-modernistas e referências às suas obras, né, todas questões retiradas de vestibulares aqui pelo Brasil, né. Então vamos lá, questão número 1. Indique a alternativa que contenha apenas autores pré-modernistas. Então a resposta correta aqui é justamente a letra A. Né? A letra A tem apenas autores pré-modernistas. E são eles Euclides da Cunha, né, que escreveu aí a sua obra-prima Os Sertões, né, que vai falar sobre o desenrolar, né, da Guerra de Canudos, né, lá com o Antônio Conselheiro, né, e as pessoas que juntaram em torno dele, né, isso em embate com o exército republicano. O Graça Aranha, né, a sua obra mais emblemática é Canaã, né, que vai falar da questão da imigração alemã para o estado do Espírito Santo, né, e a forma como esses imigrantes eram tratados ao chegar aqui no Brasil. O outro escritor, Monteiro Lobato, né, conhecido aí pela sua obra infantil em torno da série, né, do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né, com Reinações de Narizinho, a Gramática da Emília, né, mas escreveu também obras de caráter aí para adultos, digamos assim, né, como Urupês, por exemplo, seu livro de estreia, né, um livro de contos no qual ele vai destacar aí personagens típicos, né, do interior de São Paulo, uma vez que Monteiro Lobato era de Taubaté. Os demais escritores, né, são pertencentes a outros movimentos. Né? Ariano Suassuna é bem contemporâneo a nós, né? Ele faleceu há 1 ou 2 anos, mais ou menos. Né? A sua obra é emblemática no sentido teatral. Né? Ele escreveu ali O Alto da Compadecida, né? Que é uma peça de teatro com um sincretismo aí entre a literatura medieval e a literatura realizada em Pernambuco, né? A literatura popular de Pernambuco, do qual o estado do qual ele era oriundo. Né? O Graciliano Ramos é um escritor da segunda geração modernista, né, dos anos de 1930, né, e também vai enfocar esses aspectos do Nordeste, né, a questão do retirante, das secas, né, o seu livro mais emblemático é Vidas Secas. E Monteiro Lobato novamente. Na letra C traz o Lima Barreto, que também é um escritor pré-modernista, né, vai trabalhar muito bem os aspectos marginais da cidade do Rio de Janeiro. José de Anchieta, ele entra na literatura jesuítica, né, dos anos iniciais aí, chegada dos portugueses no Brasil, dos anos de 1530, 1580 mais ou menos. Né? Novamente, Euclides da Cunha. Depois repete José de Anchieta e o Frei de Santa Rita Durão. O Frei de Santa Rita Durão, ele faz parte do movimento Arcade, né? Ele
se inscreve aí nessa questão do neoclassicismo, escreve uma obra fantástica, né, chamada O Uruguai, um poema épico, né, já colocando o índio aí como herói das terras brasileiras, né. Tomás Antônio Gonzaga é um poeta também do arcadismo, né, ou neoclassicismo, né, e mais reconhecidamente os seus versos nas liras, né, de Marília de Dirceu, e também ficou muito conhecido pelos seus poemas satíricos, né, chamados de cartas chilenas, né, lançadas ali em Ouro Preto, né, nos anos de 1700. Depois nós temos ali na letra E, Manuel Bandeira, também um poeta do modernismo brasileiro, da primeira fase do modernismo brasileiro, que nós estudaremos em outro momento, né? Também pernambucano, né? Participou aí ativamente da Semana de 22, né? No qual o seu poema Os Sapos, né? Foi lido, né? Sob vaias dos ouvintes, né? Porque atacava diretamente os poetas parnasianos. Novamente, Graciliano Ramos e, por fim, a Clarice Lispector, né? A única mulher presente aí. A Clarice Lispector também ela faz parte do modernismo brasileiro, né? Ela entra numa corrente literária mais intimista, né? Com grande influência, então, aí nos seus escritos, né? Embora em prosa, né? Uma influência grande do movimento simbolista. Tá? A questão número 2, Malas Arte, a estética da vida e correspondência de Machado de Assis e Joaquim Nabuco. Foram escritas por qual escritor pré-modernista? Bom, pessoal, então nós temos aqui, a gente elimina duas possibilidades. Machado de Assis, né, que não está dentro do pré-modernismo, ele é realista, né, o seu livro Memórias Póstumas de Brás Cubas vai dar origem ao realismo aqui no Brasil. Né? E o Paulo Leminski. Né? O Paulo Leminski ele já está ali nos anos de 1970, né? Com a sua poesia marginal, né? A poesia do mimeógrafo, a geração do mimeógrafo. Né? Então, a letra A e a letra C a gente já descarta. São pré-modernistas aí, o Graça Aranha, o Euclides da Cunha e o Lima Barreto. Mas, nesse artigo publicado, A Estética da Vida, né, ele vai falar justamente do movimento modernista. Né? E quem é esse autor? Graça Aranha. O Graça Aranha foi o único autor a participar da Semana de 1922. Os demais autores, né, se esquivaram a esses convites. Monteiro Lobato, por exemplo, né, em 1920, escreveu um artigo, né, chamado Paranoia ou Mistificação, né, no qual ele criticava ferozmente as obras pictóricas da Anita Malfatti, né, que é uma das criadoras aí do movimento moderno em 1922. Então, a resposta certa aqui é a letra B, Graça Aranha, né, um que abraçou realmente essa estética modernista. A questão número 3 diz: quais desses acontecimentos marcam o contexto histórico do pré-modernismo? Gente, é sempre muito importante, né, acompanhar os acontecimentos históricos, né, no qual o autor ele está inserido. Né? Porque, de certa forma, o escritor, né, seja ele em prosa ou em poesia, ele é o jornal do sertão, né? Ele é aquele que informa através dos seus versos. Então, por isso, muitas vezes, a sua obra é um reflexo dos acontecimentos. Então, história e literatura, elas são áreas irmãs, né? Quase irmãs gêmeas, aí, com pequenas diferenças metodológicas, né? sobre a investigação do seu objeto de estudo. Né? Mas elas estão sempre concorrentes, uma ao lado da outra ali. Então, o contexto histórico do pré-modernismo, a resposta certa aqui é a revolta da Chibata. Né? Durante o pré-modernismo, ou as 2 décadas iniciais do século XX, né, houve muitas revoltas aqui no Brasil. Né? Tivemos a revolta da vacina, quando a população se negou, né, à vacinação obrigatória proposta por Rui Barbosa. Né? Nós tivemos aí o movimento, né, a revolta de Canudos, né, como já expliquei para vocês,
né, no caso Antônio Conselheiro, né, monarquista, né, com um caráter messiânico, né, juntou em torno de si mais de 30 mil sertanejos e se opôs ferozmente à República. Né? Então, os demais acontecimentos históricos aqui ou estão anteriores ao pré-modernismo ou posteriores a ele. Né? A chegada da família real portuguesa ao Brasil se deu no ano de 1808, né? Quando Napoleão invadiu ali Portugal, a família real deu um jeito de mudar, né, da metrópole para a colônia. A transferência da capital do Brasil para Salvador. Isso bem no iniciozinho do descobrimento do Brasil, dos anos iniciais aí do Brasil, né? Salvador foi uma das primeiras capitais brasileiras, né? Aliás, capitais do Brasil. Né? A Inconfidência Mineira, ela é fruto, né, de uma organização de intelectuais, né, rebeldes ali na época, né, entre eles vários poetas pertencentes ao movimento arcádico, né, ao arcadismo ou neoclassicismo, né, portanto anterior aí ao pré-modernismo. A Era Vargas, né, ela vai dar início justamente com a Revolução de 1930, ou seja, é posterior já ao movimento pré-modernista, certo? Então vamos lá para a questão de número 4. Está dizendo aqui também sobre um autor, né? Esse pré-modernista foi um dos fundadores da Academia Brasileira de Letras e rompeu com ela, né? São suas palavras: se a academia se desvia desse movimento regenerador, se a academia não se renova, morra a academia, né? De que escritor estamos falando? Bom, nós temos aqui, então, apenas dois escritores pré-modernistas, ou Monteiro Lobato, né, ou Graça Aranha. Todos os demais são pertencentes a outros movimentos, né? José Veríssimo já aí dentro do modernismo, o Machado de Assis, como eu disse, realista, né, o Aloysio de Azevedo, naturalista. Então ficaria entre o Monteiro Lobato e o Graça Aranha. E o único que tinha essa pegada mais voltada para o aspecto modernista é então o Graça Aranha. Tá? Ele que vai, de certa forma, zombar aí da Academia Brasileira de Letras, justamente pelo seu excesso de tradicionalismo, né? Pela sua falta de ambição em renovar a literatura brasileira. Né? Então, a questão 5 algumas afirmações a respeito da obra Canaã, também do Graça Aranha, né, que diz o seguinte: apenas uma das afirmações abaixo não se refere a Canaã, obra mais conhecida de Graça Aranha. E diz qual? Já vou antecipar aqui a resposta. A resposta certa é a letra C. Né? Essa é a única que não condiz com a obra Canaã. Né? A obra que narra os acontecimentos de Canudos é a obra Os Sertões, do Euclides da Cunha. Né? Então, a obra Canaã, sim, nós teremos os personagens principais, aí, os protagonistas, o Milkau e o Lentz, né? Dois imigrantes alemães. Então, vai abordar a questão da imigração alemã no Espírito Santo, né? Tem como pano de fundo as discussões ideológicas, né? Ou seja, as diferenças, né, culturais e de ideias entre os brasileiros que aqui estavam e os alemães recém-chegados, né? O embate, né, entre essas duas formas de pensar, essas duas formas ideológicas. E explora a questão do tema do racismo. Né? Por incrível que pareça, é isso que mostra no livro. Né? A quantidade de brasileiros que tinha uma versão muito grande a esses alemães recém-chegados aqui no Brasil. Tá? Então, a questão de número 6, também em relação à questão de um autor, né? Dizendo, autor de apenas um livro, né, é o nome do livro aqui, vou até colocá-lo em destaque. Né? O nome do livro, né, da sua única obra é Eu, né, embora, como está dizendo aí, numa edição póstuma, né, depois que o poeta morreu, outros poemas foram agregados a esse livro. Então, ele passou a se chamar Eu e Outras Poesias. Né? Eu e Outros Poemas, aliás. Poesias não, Eu e Outros Poemas. E ele morreu muito jovem, muito precocemente, com apenas 30 anos de idade. Sua obra era uma obra carregada
pessimismo, né? Ele trouxe para a literatura uma linguagem da medicina, da química, da biologia, né? Tornando, então, um poeta único, né? Dentro do seu gênero textual. Estamos falando aqui, então, de Augusto dos Anjos, o poeta da morte, né? Extremamente mórbido seus poemas. Os demais também são também escritores, mas de outros movimentos. Sousa Andrade pertenceu ao romantismo brasileiro, à terceira fase, né? Já a fase de transição entre o romantismo e o realismo. Um autor muito incompreendido ao seu tempo, né? Foi resgatado apenas a sua obra foi resgatada apenas na década de 50, com o advento do movimento concretista, né? Clarice Spector, já expliquei para vocês, o Aloysio de Azevedo, escritor, prosador, naturalista, né? Nós abordamos uma obra dele aí, o Cortiço, né? E o Jorge Amado, nosso querido Jorge Amado, é um dos escritores com a maior cara de brasilidade que esse Brasil já produziu, né? Jorge Amado, ele é um escritor também em prosa, né? Escreveu vários romances, e ele pertence ao modernismo brasileiro da segunda geração, né? A geração de 30, né? O baiano Jorge Amado. A questão 7, dizendo ali, né? Na figura de Monteiro Lobato, criou o símbolo do brasileiro abandonado ao seu atraso e miséria pelos poderes públicos. Né? De qual personagem nós estamos falando aqui, então? Estamos falando da personagem Jeca Tatu. Né? O Jeca Tatu era o tipo sertanejo, né, do interior de São Paulo, né, o caipira mesmo, né, muito atrasado, né, muito ignorante, muito marginalizado pelos poderes públicos, né? Então, muito suscetível a doenças, né, a neurastenia também. É interessante, né, uma curiosidade, que foi um dos primeiros personagens da literatura a fazer parte de uma campanha publicitária. Né? O Jeca Tatu virou o símbolo aí do biotônico Fontoura. Né? O biotônico Fontoura era um tônico que diz aí, promovia, né, mais saúde para quem o tomasse e tudo mais. Então, o Jeca Tatu, né, naquela magreza, naquela barriga enorme, né, cheia de vermes, né, e tudo mais, ele toma um biotônico Fontoura e, né, renova o seu vigor. Né? Então, essa curiosidade, ele acabou depois entrando aí, né, no rol das personagens que vão figurar nas campanhas publicitárias também. Né? O biotônico para ele era mais ou menos parecido com o espinafre para o Popeye, né? Fazendo aí as suas diferenças e as suas ressalvas, claramente. Né? Mas estou dizendo isso aí só para vocês lembrarem, né? Essa personagem tão emblemática e tão proeminente da obra do Monteiro Lobato. Né? As demais personagens fazem parte de outros livros aí também da literatura brasileira, né? João Miramar, do Oswaldo de Andrade, né? O Augusto Matraca, né? do Lima Barreto e por aí vai. Bom, a questão de número 8, né? Olha ali, crítico feroz do modernismo, grande incentivador da disseminação da cultura, defensor dos valores e riquezas nacionais, conhecido particularmente pela sua grande obra infantil, em que se destacam os personagens do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Né? Isso aqui é uma questão muito fácil aí, né? Estamos falando então do Monteiro Lobato, né? De todos os escritores pré-modernistas, é aquele que de certa forma ficou mais conhecido, né? Teve mais reconhecimento aí pela sua obra, justamente porque parte dessa obra acabou se tornando uma série de televisão, né? Uma série televisiva, então teve um alcance bem maior do que os demais personagens aí, aliás, os demais autores. Né? A questão de número 9, um pouco mais extensa, traz um trecho aqui e diz: ia morrer, quem sabe naquela noite mesmo? E que tinha ele feito sua vida? Nada. Levara toda ela atrás da miragem de estudar a pátria, por amá-la e querê-la muito bem, intuito de contribuir para a sua felicidade e prosperidade. Gastar a sua mocidade nisso, a sua virilidade também.
Agora, que estava na velhice, como ela o recompensava, como ela o premiava, como ela o condenava, matando-o. E o que não deixara de ver, de gozar, de fruir na sua vida? Tudo. Não brincara, não pandegara, não amara. Todo esse lado da existência que parece fugir um pouco à sua tristeza necessária, ele não vira, ele não provara, ele não experimentara. Desde 18 anos que o tal patriotismo lhe absorvia, e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Importavam os rios, eram grandes, pois se fossem, em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas causas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava de estudo em sua alma uma sofisticação? Nenhuma, nenhuma. É a conclusão aí que chega. É uma obra também muito interessante, né, do Lima Barreto, a obra-prima do Lima Barreto, né? Estamos falando aqui do Triste Fim de Policarpo Quaresma, né? O Quaresma, né, o Policarpo Quaresma é uma figura também, um anti-herói, né, típico aí da literatura brasileira, né? Embora, como o texto já diz aqui, né, ele doa toda a sua vida ao patriotismo, né, às causas da pátria, né, e ao final da sua vida ele se vê, de certa forma, traído, né, por essa própria pátria, né, a quem ele tanto louvou aí em vida. Então diz assim, as obras do autor desse trecho integram o período literário chamado modernismo. Tal designação para esse período se justifica porque ele é a letra C, pessoal, né, antecipa temática e formalmente as manifestações modernistas, né? Então, o pré-modernismo ele já antevê, né, ali nos anos de 1900 aos anos de 1922, ele já antevê algumas renovações, né, na literatura a qual os modernistas vão se assentar, né? No trabalho com a linguagem, né, seja na questão da forma, né, seja na poesia, seja na prosa, e também nas questões temáticas, né? Os modernistas, assim como os pré-modernistas, né, uma visão agora voltada para as coisas do Brasil, né? Não importa mais essa questão eurocêntrica. O importante agora era falar daqui, né, da sua região, né? Então, aí vai surgir as questões dos regionalismos, né, que a gente vai aprofundar mais no movimento moderno, tá? Então, por isso, né, a resposta certa é a letra C. Vai antecipar todas as temáticas e as formas, né, as quais os modernistas também vão fazer uso. E aí, por fim, né, nós temos aí a questão 10, diz assim, assinale a alternativa incorreta sobre o pré-modernismo. A alternativa incorreta aqui, pessoal, é a letra B. Né? Diz assim, algumas correntes de vanguarda do início do século XX, como o futurismo e o cubismo, exerceram grande influência sobre nós, escritores pré-modernistas, sobretudo na poesia. Essa alternativa não é verdadeira. Né? O futurismo e o cubismo, eles vão sim exercer uma grande influência, mas nos autores modernistas da primeira geração, né? Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade, né? Sobretudo esses aí. Tudo mais que está sendo dito aqui, né, diz respeito, sim, ao pré-modernismo. Né? E não se caracterizou como uma escola literária com princípios estéticos bem delimitados, mas como um período, né, de prefiguração das inovações temáticas e linguísticas do modernismo. Né? Então, ele antecede aí essas inovações. Tanto Lima Barreto quanto Monteiro Lobato são nomes significativos da literatura pré-modernista produzida nos primeiros anos do século XX, pois problematizam a realidade cultural e social do Brasil. Né? Ou seja, já um olhar voltado para a própria pátria, então, né? Mas sem ser ufanista, né? Sem louvar, um olhar crítico, né? Para essa nossa sociedade. A letra D diz, Euclides da Cunha, com a obra Os Sertões, ultrapassa o relato meramente documental da Batalha de Canudos
para fixar-se em problemas humanos e revelar a face trágica da nação brasileira. É isso mesmo. O Euclides da Cunha foi lá para fazer um relato jornalístico, né, para cobrir de maneira como um repórter, né, os acontecimentos de Canudos. Só que a obra dele vai muito além desse retrato, né, jornalístico. Ele vai analisar a terra, ele vai analisar o homem, ele vai analisar a luta, né, a partir de um ponto de vista mesmo sociológico, né, que era algo bem novo ali para a época. E por fim, na letra E, diz assim: nos romances de Lima Barreto, observa-se, além da crítica social, a crítica ao academicismo e à linguagem colada e vazia dos parnasianos, caso que revela a postura moderna do escritor. Justamente, né? É uma das inovações aí dos escritores pré-modernistas, né? Trazer a linguagem do povo para dentro da literatura, para que o próprio povo também pudesse ser um consumidor então dessa literatura, né, saindo dos meios acadêmicos e da elite intelectual brasileira, não ainda fundada, né, em valores parnasianos, certo? Então são essas as questões aí referentes ao pré-modernismo, tá? Como sempre, me coloco à disposição de vocês para qualquer dúvida e até uma próxima vez.